Boa noite, hoje dia 7 de fevereiro de 2023, terça-feira, e eu tô aqui ao vivo novamente com vocês, mais uma semana de live. Essa live é bem direcionada para nós mulheres, né? E como eu sei que grande parte das minhas seguidoras são mulheres, aí eu faço temas que tem muito mais a ver com as mulheres, né? E até porque é um tema do qual eu já passei, né? Estou passando, e aí eu acho que assim tenho propriedades não só práticas vivenciais, mas também de todos os estudos, de toda a minha prática clínica, né? Por isso eu resolvi falar sobre esse tema que aflige muitas e muitas mulheres. Mas você que está entrando agora, que não sabe do que eu estou falando, né? Fique sabendo que a live de hoje é sobre emagrecimento na menopausa. Eu acho muito importante, se tiver algum homem que tenha esposo, ou tem, enfim, alguma namorada, noiva, que esteja passando por essa fase ou perto dessa fase, eu acho que também é sempre válido você poder aprender um pouquinho para entender mais, né, o quanto isso aflige e quantas mudanças ocorrem nesse período tão importante da vida da mulher. Então, boa noite a todos vocês, né? É um prazer estar novamente com todos. Roseli Rossi, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Sou nutricionista, gente, há mais de 25 anos, com mais de 15 mil atendimentos e muitos desses atendimentos com mulheres, né? São o meu maior público. E com essa faixa etária também, né? 35 até 55 anos, é um público que eu atendo bastante. Por isso que eu tô aqui então para poder compartilhar um pouquinho dessas informações com vocês. Bom, gente, a menopausa é um período da mulher que ocorrem várias mudanças, né? Mudanças físicas, comportamentais, mudanças psicológicas, né? E assim, todas elas são mudanças importantes, das quais a gente tem que se preparar ao longo da vida, que vai passar também por essa fase. Pena que muitas mulheres pensam nisso à beira, né, de quando está começando a ter o problema ou perto dessa fase, nunca pensaram antes, porque quanto mais a gente se cuida antes desse período, a gente vai sofrer menos quando chega esse período. Até para a gente poder ter mais entendimento, né, do que ocorre com a gente, e quando a gente está mais bem informada, é mais fácil da gente assimilar, ou poder conduzir, ou intervir para que a gente não sofra tanto. Né? E um dos problemas que mais aflige, embora eu vou falar dos demais, é a questão do emagrecimento, né? A grande parte das mulheres que eu atendo, que estão próximas desse período, ou estão já na menopausa, elas falam: doutora, muitas coisas mudaram na minha vida, mas uma das coisas que mais me incomoda, que mudou muito, é que eu engordei nesse período e é difícil para emagrecer. Eu vou falar para vocês que assim, não é um período nem fácil, e nem digo que seja fácil a gente reduzir peso, mas é possível. E é por isso que eu tô aqui, tá? Boa noite, Arlene, boa noite, Geisa, eu já vi a Ângela Fernandes, boa noite a todas vocês. E a questão então do ganho de peso é muito comum, é uma das mais comuns, né, nesse período. E a gente sabe que a partir do momento que você entra na menopausa, você tem, em média, os estudos demonstram um ganho de peso de meio quilo por ano. E nos 3 os 3 anos, né, subsequentes à menopausa, você tem aí uma aceleração muito grande no processo também de aumento de peso. Isso acontece por várias coisas que eu vou dizer também para vocês, tá? Então é bom a gente entenda por que acontece isso, para a gente poder saber, então, bom, isso aconteceu comigo, eu tenho mais isso, então eu vou intervir mais dessa maneira. Então a informação traz pra gente com que a gente faça uma condução melhor e resolva o problema, né? Ou pelo menos amenize o problema. E essa gordura que incomoda tanto as mulheres, né? Eu digo as mulheres, eu me coloco também junto com vocês, ela é uma gordura mais andrógena na menopausa. É aquela gordura que é mais típica do homem.
é aquela gordura, gente, do abdômen, é aquela gordura de costas, né? Que ninguém gosta, essa gordurinha aqui que fica debaixo do sutiã, que é horrível, né? Diga-se de passagem, essas dobrinhas aqui nas costas. Então, porque as mulheres geralmente, elas... Oi, Leandro, tudo bem? As mulheres geralmente têm mais gorduras. Aonde, gente? Na mama, né? É uma parte do corpo da mulher que tem muito tecido adiposo, a glândula mamária. A gente tem muito nos glúteos, nas coxas, né? Então, nos quadris, no culote. Mas no abdômen, né? Essa gordura nas costas é uma gordura mais masculina. E quando a mulher começa a ter um declínio no hormônio feminino, que é o estrógeno, você fica com mais características de gorduras androgênicas, masculinas, né? São as mais temidas. E aí, além disso, além de esteticamente não ser gorduras, não é um lugar tão legal, porque ainda quando você tem gordura na parte de baixo é mais uma coisa mais feminina, vamos dizer assim. Agora, quando você tem mais gordura aqui, além disso, é muito mais perigoso para você ter doenças, ou seja, doenças que podem ser acometidas por esse excesso de gordura, que é uma gordura, gente, mais inflamatória. Ela está dentro dos órgãos, né, no abdômen, uma gordura visceral. Então eu tenho muito mais risco, né, de ter, quando eu tenho mais gordura aí, com declínio hormonal, de ter mais risco de doença cardiovascular, de ter diabetes, de ter um câncer, de ter problemas de resistência insulínica, de ter esteatose hepática, são síndromes metabólicas, né, hipertensão arterial. Então, a somatória do excesso da gordura abdominal, mais a questão da redução da deficiência hormonal, pode decorrer, né, com tudo isso, a gente pode ter consequências muito prejudiciais para a saúde, que são todas essas doenças. Por isso a importância da gente poder controlar o peso, mesmo nesse período que a gente está nessa descendência, nessa deficiência de hormônios, né? Então é importante que a gente consiga pelo menos controlar, segurar um pouquinho esse peso. Então tem dois períodos, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor, dois períodos. Antes da menopausa, eu tenho um período que é a pré-menopausa, né, ou a perimenopausa, que é o período onde você tem oscilações hormonais. Às vezes você olha o exame laboratorial, os exames hormonais, eles estão ainda adequados, você não tem uma deficiência aí, já tem alterações de FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante dos ovários, você não tem ainda uma alteração importante de estrogênio, de testosterona, de progesterona, de LH, luteinizante, mas a mulher começa já a ter alguns sintomas. Ou às vezes acontece o contrário, né? Você começa a ter uma alteração nos exames laboratoriais, mas a mulher não tem sintomas. De todo jeito, eu acho que a gente sempre, como profissional da saúde, tanto o ginecologista quanto o nutricionista ou outros profissionais que te assistem, tem que ter sempre olhares para esse momento da mulher para poder intervir de uma forma preventiva. Né? Então aí é hora da gente analisar o histórico dessa mulher, né? Como que tá a alimentação dela, como tá os suplementos que ela tá tomando, se ela tem uma prática regular de exercícios, né? Como é que tá o estilo de vida dela, relacionamentos, a parte profissional, tudo isso, porque esse ambiente vai interferir muito, tanto a nível dos hormônios, lá nos exames laboratoriais, como a nível de sinais e sintomas. Então a gente tem que estar sempre, quando eu pego uma mulher que tem 40 anos, gente, eu falo, olha, essa é a fase que você tem que começar a se cuidar, porque nesses 10 anos que antecede a menopausa, a gente tem que estar controlando o peso, melhorando os hábitos alimentares, começando a praticar exercício se você nunca fez, olhando para os seus suplementos, constituindo uma massa muscular legal, porque a gente sabe, não que não vá acontecer depois da menopausa tudo isso, mas é mais difícil. Então, por que não se preparar nessa fase que é mais fácil, nos 10 anos que antecedem? Então eu sempre, como profissional nutricionista, eu tenho essa visão
preventiva. E você que está me assistindo agora, que talvez tenha 40, 45 anos, também tem que lembrar disso. Porque, às vezes, a mulher nesses 10 anos pode ter um tropeço na vida, tipo algum pico emocional, que é muito comum acontecer, e os hormônios despencam. Ou por algum outro motivo, ela pode ter uma menopausa precoce. Mas ela nunca pensou em se preparar, em se cuidar, e aí de repente pegou ela de calça curta. Então por isso que eu sempre alerto as mulheres que eu atendo a partir dos 40 anos, tá? Isso é super importante. Bom, e doutora, quais são os sinais que eu tenho que observar no meu corpo, né? A nível de sinais que são característicos da menopausa. Bom, em primeiro lugar, a gente tem os mais clássicos. E dentre esses mais clássicos, a gente pode ter alguns que são mais intensos para umas, outros sintomas que são mais intensos para outras. Depende das suas características genéticas, individuais, ambientais, né? E, enfim, do seu padrão de vida, do seu estilo de vida como um todo. Então, primeiro são as ondas de calores, né? Tem mulheres que pingam aqui, chegam para mim com cabelo molhado. Então esses fogachos que a gente chama são calores que só quem passou sabe, que é da cintura para cima, que são calores horríveis, gente. Horríveis, só quem passou que sabe. Tem mulheres que nem tiveram esses calores, né? Ou que passaram assim de uma forma muito tranquila com esses calores, mas tem outras que sofrem muito com os calores. E eles podem acontecer diurno, de dia, ou à noite, noturnos. Das duas maneiras são ruins, porque de dia te causa mal-estar. Você está conversando numa reunião, de repente você começou a dar aqueles calores, né? E soa e transpira, e é uma coisa assim, cabelo, a roupa começa a dar essa inconveniente, né? Um transtorno ruim, né? Fica em maus lençóis, dependendo do lugar que você tá. E aí, no noturno, piorou. Porque o que acontece? Você acaba piorando a qualidade do seu sono. Eu só quero dar uma informação para vocês. Eu tô vendo aqui a Marisa Bianchi que tá me escrevendo aqui, perguntando algumas coisas. Eu juro que eu vou responder a todas. Eu só não quero tirar minha linha de pensamento aqui para poder passar esse conteúdo para vocês. Agora, quem tem fogachos noturnos, gente, é como eu falei, piora. Porque a qualidade do sono da mulher já fica ruim na menopausa. Aí se você tem calorão à noite, piorou. Aí vai ficar pior ainda. E isso é um agravante para aumentar peso. Pera lá que eu já vou falar sobre isso. Depois dos fogachos, a gente tem muitos distúrbios de sono, como eu falei, irritabilidade. Meu Deus do céu, você tem vontade de qualquer mosquito que passa na sua frente, você já fica irritada. Imagine com o marido, com o filho, com casa, com funcionário, com tudo mais. A irritabilidade piora muito. Dores de cabeça você pode vir a ter, né? A irritabilidade pode vir também com depressão, com ansiedade. Tem muitas mulheres, como eu falei, que não se preparam para esse período e, eu atendo mulher que fala assim, doutora, eu não estou preparada para menopausa, né? Eu não aceitei isso que está acontecendo no meu corpo, eu não estou preparada para envelhecer. Mas, gente, acreditem, é a coisa que vocês têm que assimilar, acreditar, enfrentar e tirar de letra. Porque uma mulher hoje, que em média entra na menopausa com 50 anos, ela tem mais 30, 40 anos pela frente se ela se cuidar. Ela está na fase ainda muito produtiva. Ela pode não estar na fase reprodutiva, mas a produtividade de uma mulher de 50 anos, às vezes, é invejável, né? Se ela se cuida. Então, não é para ficar depressiva. E hoje a gente tem muitas condições, muitas informações e muitas maneiras de eu dar jovialidade mesmo aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 anos. A gente tem que deslumbrar em cada idade o belo, o bonito, o que tem de melhor para oferecer para o outro, né? E como você se enxerga é o jeito que os outros vão te enxergar. Então eu acho e falo sempre isso para você, seguidor, e para minhas pacientes, que a gente tem que se valorizar ao máximo. Não é porque chegou na menopausa que acabou o mundo, né?
Que é lógico, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, às vezes tem umas que demoram mais para aceitarem. Mas vocês vão vendo que, sabendo se cuidar, a gente vai amenizando os sintomas e aí a vida segue, gente. Bom, e o ganho de peso, que é, então, uma das coisas mais comuns de acontecer. É lógico que as alterações de ciclo menstruais acontecem também no período que antecede a menopausa, porque a menopausa, classicamente, é quando você fica 12 meses sem menstruar. Então, aí a gente caracteriza tradicionalmente a menopausa. Mas nesses meses anteriores, que estão essa irregularidade do ciclo, você pode ter então os fogachos, depressão, irritabilidade, esses transtornos psicológicos, né? A questão do ganho de peso, o sono que não está de qualidade. Então, esses são os sintomas mais comuns que a gente tem. Bom, e muito bem. E o que eu posso fazer? Vamos focar um pouquinho mais para essa questão do peso. Por que a gente aumenta peso nesse período? Bom, vamos entender que, em primeiro lugar, a gente tem aí alguns fatores, como essa diminuição dos receptores de leptina, que estão aqui no cérebro, né? Lá no hipotálamo, melhor dizendo, que a leptina é um hormônio da saciedade. E a gente vai ter uma redução desses receptores, ocasionando, então, uma falta de saciedade. A mulher vai ter mais fome na menopausa, inicialmente por uma queda na leptina, nesses receptores de leptina. Consequentemente, eu vou começar a comer porque eu tô mais irritada, mais ansiosa, mais depressiva. Eu vou começar a comer alimentos mais ricos em carboidratos. São alimentos que vão aumentar mais minha serotonina, né? Primeiro o triptofano, a serotonina, que são neurotransmissores que dão bem-estar. Então, nem se num primeiro momento, mesmo que depois ela se arrependa, mas num primeiro momento, quando você come o chocolate, o pão, o doce, o bolo, você vai se sentir mais aliviada, menos ansiosa, menos depressiva, menos irritada. Então você fala, meu Deus do céu, já que eu vou me dar esse presente, né? Esses alimentos atingem uma região do cérebro de recompensa, são viciantes porque são extremamente palatáveis, vão ocupar receptores às vezes parecidos com morfina, dando efeito opioide, como é o caso dos pães, e vão acabar ficando cada vez mais viciantes para vocês. E aí, é lógico, esses alimentos têm uma densidade calórica alta. E aí, por mais que eu controle a quantidade, gente, eu vou aumentar o peso porque eu estou escolhendo alimentos de densidade calórica alta. Sem contar que a menopausa favorece o quê? Eu falei que favorece o aumento de gordura central, e desfavorece o quê? Há um ganho de massa muscular. Se eu perco massa e ganho gordura, minha taxa metabólica basal, que é meu gasto calórico diário, o que acontece com ele? Ele reduz. E aí eu tô comendo mais. É lógico que eu vou engordar bem mais. Vocês entendem? Então, por isso que eu pego no pé de todas as mulheres que têm que fazer musculação. Porque quanto menos músculos vocês tiverem, vocês vão ter um gasto calórico diário reduzido, menor, e aí um pouco mais de calorias que vão entrar extras do que vocês estiverem gastando, você vai armazenar na forma de gordura. Então, você que não faz musculação pode começar a fazer. Mesmo na menopausa, doutora, a senhora acha que eu tenho chance de ganhar massa magra? Sim, até porque a musculação, gente, ela aumenta a síntese de testosterona, que é o hormônio que também está em falência na menopausa. Tá? Então essa é uma estratégia que eu uso não só para poder poupar sua massa muscular. Às vezes a paciente, por conta genética, ela não tem aí grandes favorecimentos para ganhar massa magra, às vezes ela não tá tão bem treinada, tem que acontecer isso ao longo do tempo, mas pelo menos que ela não perca, evite a perda da massa muscular, né? E também porque junto com a musculação, a gente tem o fortalecimento da massa óssea. Em virtude de você ter uma queda estrogênica, você também tem o enfraquecimento dos ossos. E quando você faz musculação, você vai não só fortalecer sua massa muscular, mas também sua massa óssea.
Então é super importante e vai aumentar seu gasto calórico e vai aumentar então essa taxa metabólica basal, né? Então vocês vejam que uma coisa leva a outra. E quanto mais exercício eu faço, eu aumento um neurotransmissor chamado dopamina, serotonina. E aí eu não vou precisar me jogar em alimentos que vão aumentar esse neurotransmissor se eu tiver isso pelo exercício, né? Então eu consigo controlar mais minhas compulsões, eu consigo controlar mais as minhas vontades, eu consigo fazer opções mais saudáveis da minha alimentação se eu colocar prática regular de exercícios físicos. Isso é super importante para você reduzir os sintomas que você possa vir a ter na menopausa e seu ganho de peso consequentemente. Né? É uma estratégia que não pode deixar de existir. Ah, mas qual que é melhor? Sempre exercícios resistidos, pode ser ou um funcional muito bem feito, ou uma musculação, ou um pilates super bem feito, né? Porque só o pilates fraquinho também não adianta, ou uma bela hidroginástica, mais exercício que vocês peguem peso, né? Para poder aumentar músculo de braço, músculo de glúten, músculo de perna, tudo, os músculos de uma forma geral. Isso é muito importante. Outra coisa que também desfavorece aí as mulheres no emagrecimento, na menopausa, é porque quando você aumenta essa gordura do abdômen, eu falei que pode aumentar a resistência insulínica. A resistência insulínica é um pré-diabetes, né? Então você tem aí uma hemoglobina glicada acima de 5,5, 5,6, 5,8, às vezes chega até 6, é sinal que a sua glicemia média dos 3 últimos meses, ela tá mais elevada. Então, isso acaba também, insulina mais alta, acaba também dificultando a perda de peso. Então a gente tem que cuidar, mais um motivo da alimentação também, para diminuir sua resistência para a ação da insulina. E aí a gente começa a baixar a insulina, baixar a glicemia, não dá aqueles ataques de querer comer doce toda hora, né? E consequentemente você tem controle na alimentação e favorecendo aí a sua perda de peso. Então é importante. Vamos contar também, gente, que quem tá passando por esse período, sabe que os filhos já estão grandes quando você tá na menopausa. Aí seu estilo de vida com seu marido, seu parceiro, seu namorado é diferente de quando você tinha os filhos pequenos. Quando você tem filho pequeno, você mal tem tempo de comer, é uma correria, e leva um e traz o outro, e preocupação, e trabalho, e tarará. Quando você já está nessa fase, né, os seus passeios, suas viagens, o seu lazer, é tudo em volta da comida. Bom, o que nós vamos comer? Você come de uma forma mais tranquila, você come de uma forma, tudo bem, mais prazerosa, você come com o seu parceiro, você quer acompanhar o seu parceiro. Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, doutora, se eu não como isso, meu marido fica chateado, meu parceiro fica chateado, eu não quero ser a chata. Então a gente percebe muito isso. Mas por que vocês não trazem o marido de vocês, o parceiro, o companheiro, para o lado de vocês, querendo comer mais saudável? Né? Induzam eles a isso. Ou então, vocês vão colocar de uma forma que, olha, eu sou mulher, tenho essa necessidade, estou passando por esse período, e para mim oferecer o de melhor que eu tenho comigo, eu tenho que estar bem em primeiro lugar. E eu sei que quando a mulher sai do peso dela, né, começa a haver uma transformação no corpo, ela começa a ficar mal-humorada e a autoestima cai. Aí o libido já cai também na menopausa, né? Vocês sabem disso, porque a testosterona tá mais baixa. E aí se você tá com a autoestima baixa, já testo baixa, não tem libido, já não tá se gostando, aí dançou o relacionamento. É uma fase muito complicada, delicada nesse aspecto também. Por isso que é importante vocês se cuidarem e aí conversar com o parceiro de vocês a respeito dessa questão. Eu vou sair para comer fora, mas eu vou fazer essas opções. Eu vou viajar, mas eu tenho que fazer essas opções. E vocês vão ter que ter foco, disciplina. Quem nunca teve disciplina vai ter que ter agora. Se quiser ter saúde, longevidade e quiser ter uma composição corporal legal, uma autoestima boa, né? E quem já se cuidou tem que se cuidar ainda mais. Eu sempre digo isso para vocês. Então, é possível controlar o peso na menopausa? É, gente.
Mas tem que ter esse foco, esse pensamento que eu tô falando para vocês. Agora, chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, não dá. Vocês vão ter que escolher o que eu quero para minha vida. Eu quero ter autonomia, não é só a questão estética, né? Eu digo também aquela autonomia de subir, descer, andar, caminhar, pensar. Se eu quiser ter tudo isso, eu preciso ter músculos, eu preciso ter ossos, eu preciso ter foco, eu preciso ter equilíbrio emocional. Por isso que eu quero também, através de algumas melhoras na alimentação de vocês, as estratégias nutricionais que são mais importantes para vocês poderem amenizar esses sintomas, controlar o peso de vocês e ter essa energia que precisa ter também nessa fase. Vocês estão no meio da vida na final, né? Eu já passei um pouquinho mais da metade, mas eu quero que vocês continuem com vitalidade. Vitalidade vem de vida. E vida, gente, é algo importante. E vida requer movimento. E vida requer saúde. Né? Então não é porque você chegou numa falência hormonal que você vai jogar o pano. Não pode, tá? Bom, e aí como é que é a alimentação? Vamos pensar assim. Eu quero dar uma outra coisa ideal para vocês, né? Que vai falar assim, doutora, aí qual é o percentual de gordura, né? Eu pus até uma média aqui, que seria ideal dentro do saudável, né? 30% de gordura corporal seria o próximo a isso seria o ideal para as mulheres terem nesse período da menopausa. Então, 70% de massa muscular, massa óssea e 30% de gordura corporal. E de cintura, o ideal é até 88 centímetros, tá? Isso é importante para a gente não ter risco dessas doenças todas que eu acabei de falar para vocês. Bom, e aí na questão da alimentação, o que a gente pode fazer? Parou aqui nessa pergunta da Marisa, deixa eu responder para ela. As ginecologistas deveriam nos informar sobre por que a minha ginecologista nunca me informou sobre reposição, isso há 20 anos atrás. Então, a grande parte das mulheres, Marisa, podem fazer reposição hormonal. Hoje, a gente tem hormônios bioidênticos, que são hormônios, o que é isso? São hormônios que são moléculas parecidas com os hormônios que nós fabricamos. Então, elas são super bem aceitas e fazem as mesmas funções de hormônios que são feitos naturalmente pelo nosso corpo quando na fase reprodutiva. E tem várias maneiras de fazer reposição hormonal. Eu posso fazer intraderme, né, pela derme, eu posso fazer com chip, eu posso fazer com adesivo, enfim, cada mulher pode fazer de um jeito. E aí você tem que conversar com a sua ginecologista para saber qual é a melhor forma de você fazer a reposição hormonal. E sempre que você fizer reposição hormonal, você vai modular isso através dos exames laboratoriais. A gente tem que fazer exames com mais frequência, hormonais, para saber se você está metabolizando bem aquela reposição hormonal, se o nível de testosterona está melhor, se estrogênio está melhor, se progesterona está melhor. Igual progesterona é um hormônio super importante para proteção cerebral, para proteção uterina, né, para evitar, inclusive, de você ter câncer, né, câncer de ovário, por exemplo. Então, é importantíssimo a gente ter níveis adequados de progesterona, a testosterona que vai dar mais saúde para a parte muscular, e também a testosterona é importante para a parte cardíaca, neurológica, libido, energia. Então, não pense que só testo vai me deixar forte e melhora a libido. Não, ela tem ações em vários sistemas do nosso organismo importante. Né? Ela nos dá muita proteção à testosterona, mesmo que seja um hormônio que a gente precisa em menor doses. O estrogênio nem se fala, ele também tem inúmeras funções,
Então, óssea, muscular, protetora cardíaca, neurológica, energética, enfim, cabelo, pele e unha, depende muito do estrogênio. Então é super importante a gente ter todos esses hormônios nivelados, adequados, né? E para isso, quando a gente faz a reposição, a gente vai monitorando através dos exames e dos sinais e sintomas. Às vezes aumenta um, às vezes tira outro. Por isso que a gente faz sempre uma reposição com esses hormônios bioidênticos e às vezes a gente tem que abaixar um, aumentar outro e assim por diante. Agora, anos lá atrás, não existiam esses hormônios, né? Então a gente tinha hormônios feitos, sintéticos, feitos à base da égua, né? E aí esses hormônios davam o problema que deram antigamente, aumentando o câncer, ou às vezes eram feitos, era feita a reposição numa época inoportuna, né, da mulher que ela já tinha passado pelo período da menopausa já e depois começava a fazer essa reposição. Então esse tipo de caso, que são casos que ocorriam lá atrás, muito lá atrás, é que às vezes ainda vem à tona falando, doutora, não vou fazer reposição hormonal porque isso pode dar câncer. Gente, se a reposição hormonal for bem feita, ela vai evitar vocês terem câncer, né? Porque ela vai modular. Você não vai dar mais pro teu corpo o hormônio do que você tem. Você vai só repor aquilo que você já não faz mais. Igual quem tem problema na tireoide. Eu tenho hipotiroidismo. Eu não tenho que tomar hormônio pro resto da vida para poder suprir a necessidade do meu corpo com relação ao hormônio tiroidiano que minha glândula não faz mais? Pois é, quando eu estou na menopausa, se eu faço a reposição hormonal, eu vou estar dando para o meu corpo hormônios que eu já não faço mais. Então eu não dou a mais, eu vou dar exatamente aquilo que eu preciso. E dessa forma eu não tenho picos hormonais que vão prejudicar a minha saúde. É isso que as mulheres têm que entender. Agora, tem uma parcela de mulheres que por terem genéticas, né, de mãe, de avó, de primeiro grau, aquilo, tias, que tenham um polimorfismo genético, podem não ser mulheres que têm indicação de reposição hormonal por conta desses polimorfismos genéticos, tá certo? Então, essas são exceções, mas mesmo essas mulheres têm que também aí se cuidar mais ainda na alimentação e a gente tem suplementos e fitoterápicos que podem ajudá-las. Então, por isso que eu também atendo muitas mulheres que não podem fazer por esses motivos, ou porque já tiveram câncer de mama, que já tiveram câncer de ovário, de útero, e aí, então, elas não podem mais fazer reposição hormonal. Tá bom? Então, esses são casos individuais, por isso que sempre tem que conversar com os médicos a respeito do seu caso, para ela poder saber direitinho o que dá para fazer, o que não dá para fazer, tá? Mas é uma parcela muito pequena de mulher que não pode fazer reposição hormonal. Marcos D939, Beatriz Patrícia Leal, Silvia, admiradora de Pernambuco, aí, Maria Cristina, tá falando, disse tudo, doutora Roseli, olha lá aqui, tarará. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para mim prosseguir. Oi, Roseli, tudo bem? Roseli Duran, uma paciente antiga minha e sempre assídua nas minhas lives. Aí, vamos lá. Eu quero falar sobre alimentação aí, né? Então, vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui. Faço pilates 3 vezes na semana e caminhada 3 vezes. Isso mesmo. Junto com a musculação, vocês têm que fazer o aeróbio. Porque a parte cardiorrespiratória tem que ser trabalhada para melhorar a circulação, diminuir inchaços, aumentar o gasto calórico, melhorar a oxigenação de todo o tecido, inclusive cerebral, dá mais foco, dá mais energia, aumenta HDL, que é aquele colesterol protetor, porque a mulher na menopausa aumenta o LDL colesterol, né? Porque lembra que colesterol é matéria-prima para formar hormônios. A partir do momento que eu não faço mais os meus hormônios, vou ter mais sobra de colesterol. E se eu tiver com sobrepeso, tiver com pressão alterada, se eu tiver com resistência insulínica, aí já vai ser a hora que o médico vai falar, vai ter que começar a tomar a sua civastatina. E aí, para vocês evitarem tomar essa medicação,
Cuide da sua alimentação, faça exercício, aumenta seu HDL, aumenta gorduras boas na sua alimentação, que vai te dar saciedade e vai aumentar seu HDL. Azeite de oliva, semente de gergelim, castanhas, nozes, amêndoas, a gordura do abacate, são excelentes fontes de gordura que vocês têm que começar a consumir com mais frequência. Agora, nesse período de menopausa. Mas, doutora, isso é calórico, é comer pouco. Gente, as quantidades vão ser reduzidas. Quanto mais idade vocês têm, menor quantidade de comida vocês têm que comer. Menos comida vão dar longevidade, né? Então, quanto menos eu dar trabalho no aparelho digestivo, menos enzimas digestivas eu for utilizar, eu vou viver mais. Mas não é aquela pobreza miserável de dieta louca, não é isso. É comer pouco com densidade nutricional boa, né? Então, já que eu comecei a falar das gorduras, essas fontes de gordura têm que ser incentivadas. Se você tem osteoporose, você vai consumir mais semente de gergelim, mais tahine, porque é rico em cálcio, mais amêndoas, que também é muito boa fonte de cálcio biodisponível, né? Esse é um alimento que não pode faltar, de 1 a 2 porções ao dia. Azeite de oliva, só cozinho com azeite de oliva e óleo de coco. Então eu quero de 1 a 2 porções dessas gorduras, que eu já falei que dão saciedade, reduz o índice glicêmico, é importante, são anti-inflamatórias e elas vão ajudar vocês. Todas as nossas células, elas têm uma camada de gordura e para elas funcionarem bem, eu preciso de consumir gordura boa. Meu cérebro, ele é pura gordura, gente. Por isso que às vezes até eu falo, até o TCM que eu tomo para dar mais energia de manhã, dá foco, ele é ácido caprílico, é uma parte do óleo de coco que dá energia, e energia tanto energia física como mental, e também dá saciedade. Então me perguntaram muito sobre para que faz para melhorar a energia. Óleo de coco ou triglicerídeos de cadeia média. Gorduras são ótimas fontes de energia que você vai consumir agora na menopausa. Vai hidratar melhor sua pele, segura mais água, né, nos tecidos, para você ter uma melhor hidratação, porque a gente tem muito ressecamento de pele, ressecamento de mucosas, né, isso por causa da queda do estrogênio, tá? É uma dos fatos. Mas eu preciso ter carboidrato, doutora, como eu vou ficar aqui? Como fica isso? Né? Gente, carboidrato, vão consumir sim, né? Mas carboidrato bom. Lembre das raízes. Todas as raízes vão modular melhor seus hormônios. Então a gente tem a mandioca, a batata doce, o inhame, são ótimas fontes de carboidratos bons que vão dar energia, tem magnésio, tem fibra, sustentam, mas não é comer um pratão de mandioca frita, não é comer um pratão de batata doce, purê, não é, vão aumentar o índice glicêmico. É 50, 75 gramas por refeição. Pesem isso para vocês, em vez de comer pão de manhã, pode comer essas raízes. Como eu falei, 50 a 70 gramas no café da manhã, ou no almoço, né? Ou no jantar, depende. Se você quer baixar teu peso, eu não vou pôr lá no jantar. Você vai escolher se quer comer raiz ou quer comer fruta. Senão pode ser que fique muito ao longo do dia. De repente, se sua fome está mais centrada à tarde, põe à tarde, não põe à noite. Eu também tenho que ver esse aspecto da individualidade, onde a mulher tem mais fome. Então, às vezes eu capricho mais à tarde para diminuir o jantar. Ficar muito tempo também sem comer, ficar o dia inteiro restringindo, aí fica com aquela fome de lobo à noite. Aí isso também aumenta peso. E aveia é um cereal nobre que reduz colesterol e dá saciedade. Pode fazer aveia cozida, né, na bebida vegetal, pode pôr aveia no iogurte, pode pôr aveia numa fruta que tem baixo índice glicêmico também, como a gente pode pôr no morango, no kiwi. Não vou pôr muito banana com aveia. Eu quero emagrecer, vou comer banana com aveia? Não, não dá para comer isso, né? Se comer é pouquinho, que a banana já é rica em carboidrato. Então escolha uma fruta que tem menor quantidade de carboidrato para colocar aveia. Ou então coloquem numa bebida à base de castanha, de amêndoa, e coloca aveia, que é a fonte de carboidrato, certo? Então, carboidratos são ótimos. E não esqueçam que as frutas também são fontes de carboidratos. 3 frutas ao dia chega, não é para comer a feira de fruta e nem tomar suco de fruta. E vão escolher qualquer fruta, doutora, qualquer. Se você comer uma manga,
É para comer a manga inteira? Não! A porção da manga é 1/4 da manga. Né? A porção do abacate são 2 colheres de abacate. O problema é que a mulher fica parecendo uma faminta. Lembra aquela coisa que eu falei para vocês de reduzir aqueles receptores de leptina da saciedade? E vocês, quanto mais você estimular a sua fome, mais vocês vão ter fome, né? Porque aí pensam, respirem, comam devagar, mastigam bem. Será que é uma fome real ou uma fome emocional? Será que eu não estou comendo para suprir alguma necessidade emocional? Já que eu não estou legal com meu parceiro, já que eu não estou legal com o meu trabalho, já que eu estou insatisfeita com o meu corpo, então dane-se, eu vou comer? Então pare e pensa, tá? Então lembrem, frutas, 3 porções, não tem o que não, mas nada de suco, sempre com casca e bagaço. Se tiver mais caloria, é só reduzir a quantidade. Eu falei sobre as raízes. Eu falei que primeiro tem que comer o prato de salada, legumes, verduras, gente, à vontade. Comam fibras sustenta, vai dar saciedade por um tempão. Sustenta momentaneamente, porque depois é algo que vai digerir rápido, né? Ela não demora tanto quanto proteína e gordura para poder ser metabolizada. Mas naquele momento, na hora do almoço, do jantar, se você comer um bom prato de salada, a hora que você for pro prato quente, você não vai estar louca de fome, né? Então, coma bastante folhas, agrião, rúcula, alface, pepino, que é bom, que é diurético, tem baixa caloria, tomate, cenoura. Cenoura, gente, abóbora, é importante, beta-caroteno, carotenoides para a pele, para a imunidade, né? Super bacana. Não tem o que não pode comer de vegetais, couve, espinafre, tudo isso. Doutora, trabalho à noite e sinto muita fome na madrugada. O que comer? Cristina, tem que levar vegetais, né? Isso é importante, com as raízes, com uma proteína boa, que é outra coisa que eu falo. Então não pode faltar vegetais, almoço e jantar, crus e cozidos. Isso é à vontade, tá? Só não vale pôr aquele monte de tempero ali, né? Aí não dá. É só azeite de oliva, reduz o sal e põe vinagre de maçã ou limão, tá bom? Aí o que vai te dar saciedade, Cristina, e para vocês todas também, são a quantidade de proteína. A mulher tem uma mania de subestimar a quantidade de proteína. Gente, se você comer aquela miséria de proteína, comi uma saladona, mas o que você comeu de proteína? Comi um bifinho. Tá errado, gente. Porção de proteína que vai dar 30 gramas de proteína são 120 gramas. De peixe, de frango, de carne ou 2 ovos. Isso equivale numa refeição, num almoço ou num jantar. Então, um bom prato de salada, bastante legumes ou verduras e 120 gramas de proteína. Né? Se você é um mulherão, pode até pôr 150, né? Então, no almoço e 120 no jantar. Então, vai variando, põe mais carne branca. Se você não digere já tão bem à noite, não põe carne vermelha. Põe mais ovos, frangos ou peixe. Aliás, pode incentivar o consumo de peixes de água fria, que é rico no ômega 3. Vou falar sobre suplemento ainda, hein, gente? Falei das gorduras, semente de linhaça, chia. Linhaça é muito bom para diminuir os sintomas de menopausa, viu? Tem lignanas. Linhaça todo dia, mas tritura. E a chia hidrata para melhorar a absorção. Das castanhas eu já falei. Proteínas também. Alimentos ricos em triptofano estão na proteína, nos ovos, nos peixes. Leite de vaca, como é que fica essa polêmica? Geralmente, né, a gente sabe que dificilmente as pessoas conseguem, mulheres, digerir essa caseína, né? E eu falei ainda dela semana passada na nossa live. Então, eu prefiro retirar, deixar para a mulher que não tem problema com leite, eu deixo mais iogurte e queijos. Né, e um queijo de mussarela de búfalo, um queijo cottage. Se você tiver intolerância à lactose, vai consumir um lac free. Caso contrário, só queijos de baixa quantidade de gordura, que são menos calóricos. Né? São boas fontes de cálcio, de proteína. A gente tem os iogurtes mais proteicos, podem ser. Às vezes são práticos à tarde ou de café da manhã para você tomar, é legal, né? Não esqueçam das proteínas de whey protein, gente. Proteína em pó, dá uma super saciedade. Você que trabalha à noite, que acabou de me falar, Cristina, leva whey protein, leva frutas, leva castanhas. Isso ameniza muito a fome. Quando a gente começa a comer com essa combinação, uma fonte de carboidrato,
uma fonte de gordura e uma fonte de proteína, como eu fiz agora à tarde, ó, kiwi, linhaça e isocríspes, que é uma proteína de whey protein, só que na forma de críspes, eu controlo melhor minha fome por um tempo maior, tá? Então faça lanches que tenham essa característica de ter esses 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, sempre assim, isso é melhor, tá? Bom, além disso, vitamina D é super importante para a absorção desse cálcio. Você sabe que, falando de suplementação, e a gente sempre tem que estar de olho nesses exames laboratoriais, né? Então isso é importante. E além disso, ele está presente na gergelina, linhaça, mas se você tiver abaixo de 40 de vitamina D, já é perigoso para menopausa, hein? Cuidado. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a soja e derivados. Soja tem isoflavonas. Isoflavonas, eles vão ocupar receptores parecidos com os estrógenos. Então, eles modulam essa questão hormonal. Então, para a mulher que às vezes não pode fazer reposição hormonal, eu dou as isoflavonas de soja. Dá para mim dar, não tem problema. Ou então incentivo o consumo do tofu, que é um coagulado aí de soja, que é um queijo à base de soja, ou proteína texturizada de soja. Sojas fermentadas são sojas natto, miso, o mesmo tofu, que são melhores absorvidas, né? Então podem consumir, sim. Às vezes do edamame, para quem conhece também é uma ótima, é soja verde. Então nesse momento eu dou muito. O inhame, eu falei, as raízes e a parte de sojas, não posso esquecer. Agora, de suplementos, gente, o que eu dou? Muito, com certeza. Magnésio, ótima fonte, não só para massa óssea, mas também para dores musculares, para diminuir a ansiedade, para melhorar sono. É excelente. Eu preciso dar magnésio para a mulher. Dependendo do que ela tem de sintoma, eu dou o tipo de magnésio que é melhor, não posso esquecer dele. Eu dou sempre ômega 3, que é bárbaro para a parte neurológica e também, além de ser um neuroprotetor, é também um cardioprotetor. Ele vai dar mais viscosidade no sangue, vai deixar mais fluido e vai reduzir o risco de trombos, né, de doença cardiovascular. Também é importante o ômega 3 de boa qualidade, EPA-DHA. Não posso esquecer, além disso, às vezes de vitamina B6 também pela essa questão. Se tiver muito alterada, camomila, melissa, mulungu na base de chás ou de tinturas ou extrato seco. Amora também, extrato seco, é melhor. Se você tiver com muitos fogachos, além de dar os chás, porque chás eu não tenho muito uma padronização. Então no extrato seco, quando a mulher está com muito fogachos, fica ótimo dar um pouquinho da amora, excelente. Se você estiver irritada, estressada, não está dormindo direito, também tem um fitoterápico que ajuda muito, que é o Panac Ginseng com rhodiola rosa. Então a gente faz isso, modula muito cortisol, que é esse hormônio de estresse, é muito bacana. E quando eu controlo o estresse, eu vou também controlar as compulsões, que é muito bom, né? Então isso também ajuda bastante. Uma outra coisa que eu dou bastante também para as mulheres. Lógico que aí entra a maca peruana, às vezes eu dou também, que mais? O extrato seco de gengibre para diminuir a inflamação, a cúrcuma como anti-inflamatório, que é ótimo, porque excesso de gordura produz inflamação. Chá verde também eu posso dar no extrato seco, que é um termogênico, ajuda na lipólise, na quebra da gordura, tá? Vou dar os diuréticos todos, hibisco, carqueja, cavalinha. Por quê? Porque a mulher também está mais inchada quando ela está com mais sobrepeso, com excesso de gordura. Também posso pensar clorela, excelente, livra vocês de metais pesados, ajuda a desintoxicação, melhora a função intestinal, que a mulher às vezes reclama muito. Probióticos também não pode faltar. A gente tem cepas específicas aí para as questões de queixas de ansiedade ou depressão, ou síndrome metabólica, obesidade, né? Então a gente trabalha com cepas às vezes específicas para isso, que é super bom. Hoje a gente tem também os suplementos que chama-se Hormona, que é da Aegis, que é ótimo também para quem não pode fazer reposição hormonal.
Ele é um cardioprotetor, é um neuroprotetor, modula a parte hormonal, ajuda na síntese aí de colágeno, ajudando na parte estética de cabelo, pele e unha. Também é muito bom, eu tenho usado bastante, diminui fogachos, excelente, hormona, tem que ser prescrito, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, os colágenos, né? Não pode faltar colágeno. O colágeno para cabelo, pele e unha, que é o colágeno tipo 1, os peptídeos bioativos de colágeno, verisol, ácido hialurônico, também o colágeno tipo 2 para quem tem problema articulares, então eu também não vou deixar de colocar isso, né? Coenzima Q10, gente, isso é importante para energia, porque me perguntaram muito, né, sobre a energia. Resveratrol, como anti-aging, também é muito bom, além da cúrcuma. Então isso é a parte de suplementação, tanto que eu dou de nutrientes como fitoterápicos. Eu tô dando uma pincelada, né, gente? É lógico que cada caso é um caso, sempre eu faço de forma personalizada, tanto a dieta como a suplementação, né? Aí a gente resolve muito bem. A chia posso triturar e guardar na geladeira? A chia a gente hidrata e pode guardar na geladeira sim, duram 5 dias, assim como a linhaça. Marisa Bianchi, 2 médicas me disseram que com osteoporose, vitamina D acima de 30. Eu gosto um pouco mais, 30 é o limite inferior, osteoporose é acima de 40, tá? De 40 a 50. Magnésio para osteoporose é excelente porque ele também vai ajudar, assim como a vitamina D, né, a melhorar a absorção, e a vitamina K2, hein, para melhorar essa massa óssea. Não vai esquecer, magnésio, vitamina D, K2, cálcio são importantes, tá? Porque o magnésio ele trabalha junto com o cálcio. Doutora, você é a favor da terapia hormonal? Sim, com todas as letras e sílabas, sim. Eu faço reposição hormonal há mais de 10 anos. E se eu tivesse que voltar no tempo, é a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Não, a minha lucidez, a minha energia, meu foco. É lógico que tudo isso, gente, também eu tenho ajuda do que eu como, do que eu treino, né, da minha rotina. Isso é importante. Não adianta só lá fazer a reposição hormonal e comer qualquer coisa, não fazer exercício, não vai adiantar. A reposição hormonal, ela vai ser potencializada, ela vai ter eficiência se vocês tiverem estilo de vida adequado. Aí ela vai melhorar todos esses sintomas, inclusive melhorar também a questão do ganho de peso. Ansiedade, eu uso muito, como eu falei para vocês, mulungu, camomila, passiflora, magnésio. Magnésio para ansiedade é simplesmente maravilhoso. Magnésio inositol para dormir bem, melatonina, que também é ótimo, é um protetor cerebral, não esqueçam disso. Boa noite, chá verde, não posso porque fico gelada. Então não pode. Valderice, você pode fazer o gengibre de repente. Né? Gengibre, ele abaixa a pressão, não aumenta. Você pode usar o gengibre, pode usar canela, né? Pode ser às vezes um chá mate, ele também tem cafeína, né? Não precisa ser só o chá verde. Tem muitos pacientes que têm sensibilidade sim com o chá verde. Sinto muitas dores nos ossos. Então, Valderice, dores nos ossos, a gente tem que dar mais força para ele, melhorar mais a massa muscular, fortalecer sua massa muscular. Aí você vai ver como suas dores melhoram. E a gente pode estar trabalhando com colágeno tipo 2, também ácido hialurônico, que é muito interessante para essa parte. O Chronic é um ativo também ótimo, que eu uso como suplementação para essas dores. Reumatismo, verdade, melhora muito. Deixa eu ver quem está mais aqui. Sinto muito dores. Doutora, minha vitamina D está 33, está baixa. Estou fazendo reposição hormonal. Roseli, aqui. Eu também tomo hormônios mais de 10 anos, junto, bem direcionado. Olha lá, tá vendo? Ó, que maravilha. Roseli tá aí dando seu depoimento. Ateliê, tava tomando fluoxetina, tava bem. A doutora tirou, aí os sintomas voltaram. Então, mas aí é uma questão de você conversar com ela, ou então colocar algo que seja similar à fluoxetina, né? Que é importante porque ele vai aumentar a serotonina, vai deixar você mais estabilizada, com melhor humor. Cenoura com banana. Não entendo muito essa mistura, mas tudo bem, as duas coisas são boas. Doutora, eu parei de menstruar esse mês, mas fiz exames hormonais
a 3 meses pode ser menopausa? Então, você pode estar no climatério, tem que ficar de olho nisso. Você tem essa irregularidade no ciclo, tá? Boa noite. E daí me perguntaram aqui muito, né, a Lê, Maria, os hormônios podem mudar em 3 meses? Sim, de um mês para outro pode mudar. Isso não tenha dúvida, né? Ela engordou muito nas férias e eu acabei de falar tudo que você tem que comer agora. Adeilma Fagu, estou na menopausa e sente cansaço. Ela toma Q10, é legal, ômega é legal, magnésio também é bom. Então, a creatina também é um suplemento muito utilizado agora para energia, gente. Eu até falei sobre ela aí num vídeo há pouco tempo. Então ela é muito interessante, vocês podem fazer de 3 gramas a 5 gramas, ela dá foco, dá energia, é muito bom tomar antes do treino. Pode ser mais um recurso, o TCM também, que é o triglicerídeos de cadeia média. A Range fala suplementos para libido. Pode ser a maca peruana, tribulus terrestre, feno grego, todos eles melhoram muito o libido, porque eles vão aumentar a testosterona, tá? Dá para melhorar a menopausa só com suplementos? Sim, mesmo sem fazer reposição hormonal, sem dúvida. Eu tenho muitos pacientes assim. Andréia Cunha, retirei meu útero e ovário. Você tem dicas para menopausa de produtos naturais? Acabei de falar um monte, tenho vários produtos naturais. Aí eu não falei para vocês alguns fitoterápicos que a gente tem, Vitex, tem Ian mexicano, tem muitas coisas legais que dá para fazer, tá? Que tipo de magnésio para osteoporose? Aí a gente vai usar o magnésio quelado, pode ser usado para osteoporose, tá? Cantinho de doce, né? Eu tenho insônia e não ganho massa muscular, então já é ruim, porque durante o sono a gente aumenta a produção, né? Onde a gente aumenta o GH, que é o hormônio de crescimento, e ganho de massa muscular. Se você não dormir, isso não vai acontecer. Então fica muito mais difícil. Por isso que tem que melhorar seu sono e colocar você em exercício que estimula o ganho de massa muscular e colocar uma dieta adequada, né? Então você vê que tem que ajeitar tudo isso. Dar uma melatonina com magnésio inositol às vezes à noite, um pouquinho de vitamina B6 ou tomar camomila. Isso vai te ajudar a melhorar sono. Aí melhorou o sono, você vai ter mais energia para treinar. Mas para ter energia para treinar, precisa comer direito. Vocês estão vendo que uma coisa está linkada com a outra? Não adianta fazer coisa isolada, tá? A Maria Cristina aqui, ela falou assim, tenho em casa o quê? A farinha de linhaça. Posso consumir? Farinha de linhaça é para consumir em receita, tá? Quando eu vou consumir na fruta, eu compro o grão da linhaça, o grãozinho, trituro em casa ou deixo de molho para consumir. A farinha, ela tá muito refinada, ela não tem quase fibra. E eu quero fibra aí, né? Posso tomar suplemento após cirurgia de endometriose? Joyce, não dá pra mim te falar isso agora, seria imprudência, preciso conhecer muito bem seu caso. Doutora, posso usar? Mas lógico que isso pode acontecer, pode tomar. Mas precisa saber que suplemento, que quantidade, quanto tempo depois da cirurgia, tudo isso, tá? Limacaque. Doutora, posso usar simicifuga? É ótimo também. Caso de cá de mama de família. Não tem problema. Simicifuga é um fitoterápico também que eu uso. Maca peruana, tem pronta maca peruana e tem também, dá pra gente fazer manipulada, tá? Ateliê falou assim, ganhei muito peso, não tô conseguindo diminuir, não consigo fazer musculação por causa das dores no joelho. Bom, vamos com calma. Primeiro a gente vai ter que cuidar da alimentação, que isso é uma coisa que você consegue fazer de imediato. Hidratar bem. Olha só o que eu falei, não falei da hidratação, vou falar agora. Hidrate bem, coma bem, vai começar a ter mais energia, pode suplementar para você tirar essas dores aí, ômega 3, magnésio, colágeno tipo 2, ácido hialurônico. Aí gradativamente você vai conseguir fazer exercício, tá? Eu vou ter que parar a live, gente, já estão dando 20 horas. Faço reposição hormonal há 1 ano, mas ainda sinto muito cansaço para treinar. Silvia, vamos ajeitar a alimentação? Tá faltando isso, hein? E suplementação talvez. Gente,
Não posso mais ficar, porque senão não consigo gravar essa live. Eu quero muito gravar. Então, ó, eu adorei a presença de vocês, tivemos uma super audiência de todas. Quem eu não respondi pode mandar as perguntas que eu vou estar respondendo. Tem o livro da TPM que tem várias receitas também para menopausa. Não esqueçam de ver lá no meu site www.equilibrionutricional.com.br. O livro tem mais de 100 receitas para vocês. Fiquem antenadas às minhas dicas constantemente. Enfim, gente, eu só tô aqui para ajudar, para somar, para poder dar a vocês mais informações para vocês terem qualidade de vida e viverem muito, mesmo depois da menopausa. Lembra que eu falei, é uma fase que a mulher só não está reproduzindo, mas ela está produzindo. E tem muito, é uma fase de maturidade linda, que a gente atinge uma plenitude feminina, tá? Sejam inteligentes, se cuidem, investimento em vocês, senão ninguém vai investir, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, gente, até a próxima.